Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 5: Deus, o próximo e eu. Certa vez, um fariseu mal intencionado dirigiu a Jesus a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 36 a 40. Nova Versão Internacional. Toda a lei e os profetas, ou seja, toda a instrução bíblica a partir da qual devemos nortear as nossas escolhas, até mesmo as financeiras. Sendo assim, no nosso trato com as finanças, desde as pequenas ações cotidianas até as decisões mais complexas de investimentos, em todas as situações se espera que demonstremos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Em linha com esse propósito, nos capítulos anteriores, aprendemos sobre 7 prioridades que devem reger a nossa vida financeira. Vamos relembrar: 1. Buscar. 2. Trabalhar. 3. Receber. 4. Honrar. 5. Doar. 6. Poupar. 7. Desfrutar. Não seguir essa ordem é o primeiro passo para bagunçar as finanças. Querer desfrutar o que ainda não colheu ou colher o que ainda não plantou são os exemplos mais comuns. Também é uma péssima decisão desfrutar antes de poupar, deixando para economizar apenas quando sobra. Ou, pior ainda, pular etapas, apossando-se da parte que pertence ao Senhor, ao Estado e ao próximo. Aliás, os que são assim movidos pela ganância pensam estar fazendo algum bem para as suas finanças quando, na verdade, estão causando grande prejuízo para a vida, especialmente em seu relacionamento com Deus. Trabalhe com os números corretos. Já o segundo passo para bagunçar as finanças consiste em trabalhar com os números errados. Voltemos ao exemplo de Vinícius. Leitura da tabela: salário bruto, R$ 3.500. Salário líquido, R$ 3.070,80. Dízimo, 10%, R$ 350. Oferta, 5%, R$ 175. Doação, ações solidárias, 5%, R$ 175. Poupança, investimento, 20%, R$ 700. Salário disponível, R$ 1.670,80. Depois de haver honrado os seus compromissos com Deus, adoração, com o próximo, doação, e consigo mesmo, poupança, o saldo que sobra para Vinícius usufruir representa pouco mais da metade do salário creditado em sua conta, 54%. É aqui que muitos se atrapalham. Pensam que podem gastar o que entra, não o que fica. No caso de Vinícius, o que entra são R$ 3.070,80 e o que fica são R$ 1.670,80. Logo, se ele possuir um conjunto de despesas que, somadas, rompem a barreira dos R$ 1.600, obrigatoriamente terá de tirar de algum lugar a fim de reequilibrar as suas entradas e saídas. Supondo que não seja possível diminuir a despesa nem aumentar a receita, então ele se verá obrigado a rever as quantias que antes havia planejado destinar para poupança, doações e ofertas. Para melhor compreensão, dividiremos o seu salário em 4 partes conforme segue. Leitura do gráfico: Deus, R$ 525. Próximo,
R$ 175. Eu do futuro, R$ 700. Eu do presente, R$ 1.670,80. Se Vinícius tiver um aumento de 25% em seu gasto, indo de R$ 1.670,80 para R$ 2.088,50, como ficará essa distribuição, já que a sua entrada é a mesma, ou seja, R$ 3.070,80? Nesse cenário, suponhamos que ele não queira diminuir o percentual que consagrou como oferta. Desse modo, dízimo e oferta seguirão inalterados, juntos representando R$ 525. Sobrarão então R$ 457,30 para distribuir entre doações e poupança. Se ele optar por manter as suas doações em R$ 175, poderá poupar apenas R$ 282,30. Leitura do gráfico. Deus, R$ 525. Próximo, R$ 175. Eu do futuro, R$ 282,30. Eu do presente, R$ 2.088,50. Já se ele optar por poupar os R$ 457,30, então não sobrará nada para doações. Leitura do gráfico. Deus, R$ 525. Próximo, R$ 0. Eu do futuro, R$ 457,30. Eu do presente, R$ 2.088,50. Desse breve exercício, podemos extrair duas lições importantes. Primeira, embora desfrutar seja o último item da lista de prioridades financeiras, trata-se da base que dá sustento a todas as anteriores. As nossas melhores intenções serão colocadas em risco se não mantivermos o controle na hora de gastar. Segunda, quanto mais for satisfeito o eu do presente, mais prejudicado ficará eu do futuro, a menos que a compensação se dê à custa de diminuir a parte do próximo ou, pior ainda, a parte de Deus. Em suma, quando o gasto é desenfreado, alguém sai prejudicado. Mas Vinícius pode tentar ganhar mais. Alguém poderia sugerir. Sim, ele pode, o que não quer dizer que irá conseguir de imediato. Certamente haverá um caminho a percorrer nesse sentido, o qual exigirá investimento e dedicação da parte dele. Trata-se, portanto, de uma solução que leva tempo para amadurecer. Até que isso aconteça, é importante Vinícius se adequar, reduzindo as suas despesas, o eu do presente, até um patamar que seja equilibrado com as suas demais prioridades, o eu do futuro, o próximo e Deus. Concluímos que a administração financeira vai muito além de fazer contas, honrar compromissos e poupar algum dinheiro, pois também produz reflexos na nossa vida espiritual. Tanto que Cristo identificou claramente os crentes de fachada como sendo aqueles em que a palavra fica sufocada pelos espinhos, isto é, as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições. Marcos 4, versículo 19, nova tradução na linguagem de hoje. Em suma, num orçamento saudável necessariamente estão presentes três pessoas: Deus, o próximo e eu, o do presente e o do futuro, como embaixadores do reino. Que as nossas finanças sejam um testemunho prático da obediência à lei do amor. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.